Você certamente já ouviu histórias de crianças que sobreviveram em estado selvagem. Histórias que fascinam o imaginário popular. Relatos de seres humanos criados entre animais. Mas aposto que você pensou que isso não passava de ficção, né? O Livro da Selva, de Rudyard Kipling, conta as aventuras de Mowgli, um menino criado por uma alcateia de lobos. Embora essa história seja apenas criação do autor britânico, e se eu te contar que existem casos reais de crianças selvagens? Muitos desses fatos ainda não foram totalmente comprovados, mas os relatos sobre pessoas criadas longe da civilização são assustadores. Humanos criados como animais. Na mitologia, Rômulo e Remo foram criados por uma loba e acabaram fundando Roma depois. Foi criação, hein? Já o legendário rei da selva, Tarzan, do autor Edgar Rice Burroughs, foi criado por macacos fantásticos. Existem tantas outras histórias de crianças que aprenderam a lei da selva e a linguagem comunicativa de suas famílias adotivas, sobrevivendo durante anos sem um contato humano. Mas serão essas histórias realidade ou ficção? Imagine uma criança sozinha na floresta. Como se alimentaria? Onde dormiriam? Nós, seres humanos, nascemos totalmente desamparados. Seria realmente possível que sobrevivessem durante tanto tempo na selva? Comendo carne crua, com pouca higiene e hábitos nada saudáveis? Em 1609 foi lançada a primeira investigação moderna sobre crianças selvagens. O trabalho do médico Philippus Camerius, publicado em Frankfurt. Em seu livro são descritos os casos de Hess Wolfchild, o menino lobo, e Bamberg Kolf, o menino bezerro, e suas experiências super intrigantes. A inserção de crianças em ambientes selvagens revela mistérios extremos do corpo humano. O menino bezerro, por exemplo, possuía pernas super flexíveis, além de andar usando os 4 membros com muita agilidade. Chegou a enfrentar cães de grande porte em lutas ferozes, mas com humanos, o menino era dócil. Outro caso misterioso é o de Jean de Liège, mencionado em 1644 por Sir Conan Digby. Aos 5 anos, em meio a conflitos religiosos, Jean refugiou-se na floresta acompanhado de outras pessoas. Ao fim da guerra, os aldeões voltaram para casa e Jean acabou desaparecendo. 16 anos depois, ao ser resgatado, ele possuía habilidades extraordinárias, podendo sentir o cheiro de frutas e raízes a longas distâncias. Quando foi reencontrado, o rapaz estava peladaço, os cabelos compridos, e era incapaz de falar. Em casos assim, para aprender uma nova língua, a dificuldade é ainda maior, já que o momento crítico para a aquisição da linguagem já chegou ao fim. Contra a sua vontade, Jean reaprendeu a se comunicar devido ao seu contato com outros humanos. Levando uma vida fora da floresta, acabou perdendo suas características selvagens. A história de sua sobrevivência durante tantos anos na selva ainda é bem estranha, não é? Outro caso bastante curioso. Victor de Aveyron. O menino de 11 anos andava em posição ereta e extremamente selvagem. Quando foi visto pela primeira vez, reproduzia grunhidos como um animal e não possuía nenhuma higiene. Mesmo com o inverno congelante, o menino rejeitava roupas e preferia dormir no chão. Em suas tentativas de fuga, corria como os animais quadrúpedes. Alguns estudos sociológicos apontaram que o garoto possuía deficiência mental grave. Talvez por esse motivo tenha sido abandonado pelos pais. Pode ser? O médico psiquiatra Jean-Marie Gaspard Hart, diretor de um instituto de surdos-mudos, não concordou com essa suposição.
Ele propôs uma reflexão sobre o caso, afirmando que a situação de abandono e afastamento da civilização explicaria o comportamento esquisito do menino. Casos curiosos de crianças selvagens. Oshana Malaya, em 1991, foi encontrada vivendo em um canil. Possuía 8 anos, sendo que por 6 anos viveu com os cães. Seus pais a abandonaram fora de casa. À procura de calor, Oshana, com 2 anos de idade, passou a viver com os cães. Lucas, África do Sul. Na África do Sul, um menino chamado Lucas viveu com um grupo de babuínos depois de ser abandonado na floresta. Anos depois, foi encontrado por aldeões. Madina, Rússia. A menina foi abandonada e viveu praticamente os 3 primeiros anos de sua vida com os cães. Quando foi encontrada, a menina sabia somente 2 palavras: sim e não, e se comunicava somente com os cães. Marina Chapman, Colômbia. Em 1954, Marina foi sequestrada aos 5 anos de idade e acabou abandonada na selva. Ela viveu com uma família de pequenos macacos prego por 5 anos antes de ser descoberta por caçadores. Histórias como essas são intrigantes e estranhamente envolventes. Em sua obra Feral Children and Clever Animals, Douglas K. Candland examinou centenas de casos conhecidos. Embora a maioria dessas histórias dependessem de relatos de testemunhas, Douglas notou algumas semelhanças entre elas. Normalmente, essas crianças não gostavam de alimentos cozidos e, em sua maioria, caminhavam com as mãos e pés. No que diz respeito a crianças selvagens, cientificamente se torna difícil separar os fatos da ficção. Verdade ou não, o que aprendemos com essas histórias? O que significa ser humano? Somos um produto da natureza ou da educação? Tentar determinar os efeitos de uma vida longe do contato humano é apenas a primeira parte da história. A outra metade envolve o real motivo que levou essas crianças para a selva. Supostamente abandonados pelos pais, os fatos nos levam a pensar nesse outro lado sombrio da história. Até que ponto irá a maldade humana?